Você precisa nascer de novo para ser salvo. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui nessa segunda com sabedoria para você, para trazer uma palavra ao seu coração, aquilo que Deus falou ao meu coração, que consta lá em João 3. Esse capítulo aqui que tem uma passagem que para mim é a mais importante da Bíblia, porque resume todo o plano da salvação, tudo aquilo que Deus planejou desde a fundação do mundo para que pudéssemos alcançar a salvação através de Cristo Jesus. E aí eu vou ler aqui essa passagem, a partir do versículo 1 do capítulo 3, e se você gostar, curta, compartilhe, ative o sininho, mande para alguém, comente aquilo que de fato Deus está falando no seu coração através dessa mensagem. Então lá no versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse. Por que de noite, né? Porque, na verdade, ele sendo um fariseu, membro do Sinédrio, que era a instituição ali judaica mais importante, ele estava fazendo isso às escondidas, ou seja, ninguém poderia saber que ele estava indo ver Jesus, até porque Jesus já estava começando a ter controvérsias, perseguição dos judeus e principalmente dos líderes para com ele. E aí ele fala assim: Rabi significa mestre, né? Então um mestre chamando Jesus de mestre. Sabendo que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. O vento aqui, né, significa o Espírito Santo. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, ou seja, é guiado pelo Espírito Santo. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ou seja, ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria, experiência, mas ele estava muito voltado para aquilo que era material. Não compreendia as coisas espirituais porque ele não era nascido do Espírito. Em verdade, lhe digo que nós, do que sabemos, e que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E agora vem o versículo João 3,16, que é o mais importante da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, ou seja, não existe meio termo, não existe em cima do muro, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, está rejeitando a salvação que Deus enviou. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí lá no versículo 30, só para a gente fechar, aqui tem uma passagem que conta de João Batista, né, falando acerca de Jesus, e aí ele fala lá no versículo 30, convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida a ele. Porque o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a gente vê nessa passagem, um pouco longa, na verdade, né? Mas
só para a gente poder resumir, que aqui Jesus então estava mostrando para Nicodemos que aquela referência que ele estava falando acerca do nascer de novo é um renascimento espiritual, ou seja, aquele que crê que crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele tem um novo nascimento. E por quê? Porque ele passa a se tornar filho de Deus, aquele que nasceu de Deus, nasceu do Espírito, ou seja, foi gerado através do Espírito Santo nessa fé que nasceu no seu coração. Então, somente através da fé em Jesus é que nós podemos nascer de novo e obter a salvação. E nesse versículo 3,16 que eu mencionei e enfatizei para vocês, é aqui que de fato demonstra como que a gente pode obter a salvação. Esse renascimento espiritual, ele só é alcançado através da fé em Jesus, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia fala que quem crer com o coração e confessar com a boca será salvo. Então é necessário que você creia em Jesus de coração e você confesse que Ele é seu Senhor e Salvador. Não adianta você simplesmente dizer, creio em Jesus, porque crer em Jesus até os demônios creem, mas tê-lo como seu Senhor e Salvador é que faz toda a diferença. E aí, aquele que não crê, infelizmente a Bíblia fala, não tem meio termo. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê já tem sobre ele a ira eterna de Deus. Então, que a gente possa ter isso em mente e levar essa verdade a outras pessoas, porque não tem como a gente manter uma posição neutra diante de Deus, porque todos nós pecamos e todos estão destituídos da glória de Deus e precisamos de um Salvador, precisamos da obra de Jesus realizada na cruz para que nós possamos ser salvos e perdoados dos nossos pecados, porque somente assim, então, nós podemos obter a salvação. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém, comente aqui se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e vamos espalhar essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam alcançar a salvação. Que Deus te abençoe, te dê uma segunda com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.